quem olha fora do contexto pode de fato imaginar um espetáculo grotesco de alguém pegando um olho, e colocando no bolso. Só que tudo isso tem um contexto super relevante. E o contexto mais relevante é o contexto do espólio eleitoral do Jair Bolsonaro. A Michelle, nesse ato de pegar o olho, para alguém pode estar então se analisando como um espetáculo grotesco, mas para outras pessoas e para quem estava vivendo ali o contexto, pode ter uma ideia de proximidade, de acolhimento, de afeto, de humanidade. É muito difícil você querer entender os sentidos de uma ação sem procurar entender um pouco as motivações e o contexto de quem está envolvido nessa ação. E a fala dela, afirmando taxativamente que deseja ser presidente, ou mais do que isso, que tocou no coração dela, o uso dessa expressão de tocar no coração aponta para uma chave muito importante. E a Michelle ativa várias chaves que são relevantes em relação ao público evangélico, mas mais do que isso, o público conservador. O público conservador é efetivamente o público que se manteve fiel ao Bolsonaro a despeito de tudo. Então eles são aqueles 30%, 25% a 30% que apoiaram, aprovaram as ações do Bolsonaro na pandemia, continuaram pontuando ótimo e bom no final do governo Bolsonaro e que foram um suporte eleitoral relevante para que ele chegasse no segundo turno e quase ganhasse as eleições. As eleições foram muito apertadas. É lógico que houve um contingente relevante também de antipetistas, mas e existe uma sobreposição entre esses grupos, mas ela não é total. Então algumas pessoas votaram contra o Lula, mas boa parte das pessoas que votaram no Bolsonaro votou por acreditar que ele é o defensor de ideias conservadoras. E a Michelle ativa muito essas chaves, inclusive tornando irrelevantes algumas falas mais agressivas do Bolsonaro. Então, falando, não olhem para o meu marido, olhem para o que ele defende. Se ela consegue se posicionar assim, ela tem ainda um personagem para quem vocês conseguem olhar. Então, você não precisa, não olhem para o meu marido, olhem para mim. Olhem para mim e olhem para as ideias que a gente está defendendo. O olho em si, eu acho que tem que ser menos relevado do que o coração. O coração tem que ser bem relevado, especialmente porque quem fala ao coração dela? Deus fala ao coração dela. Deus toca o coração dela. Então, eu tô falando aqui publicamente, então só pra gente não fazer nenhum corte perigoso aqui, eu não tô defendendo nada disso, eu tô só assumindo as coisas que são ditas pela potencial candidata. Então, isso faz com que o elemento religioso e conservador seja fortalecido em relação à candidatura dela. Também a gente tem que pensar que foi uma semana depois do Tarcísio ser vaiado por apoiar uma ação do governo Lula, apoiar uma reforma do governo Lula. Ele foi achincalhado no encontro do PL, foi, enfim, um evento também de mais um dessa exposição pública relativamente mais violenta, assim, mais foi vaiado, teve um momento ali de fala dele negada e aparentemente perdeu ali algum capital político em relação ao espólio do Bolsonaro, que a Michelle tenta ser a detentora dele, ou tenta tomar para si.